Vamos lá, pessoal. Então, essa é a nossa aula 14, segunda parte, né? Na primeira parte dessa aula, falei com vocês sobre os monômios, né? E hoje a gente vai dar continuação aí, vamos entrar no assunto que interessa mais aí, né? A gente começa a falar sobre os polinômios hoje. A diferença para a aula anterior é que o monômio ele era mais simples, né? Era um único termo algébrico, né? Quando a gente tem uma soma de termos algébricos, imaginem vários monômios daqueles da primeira parte, né? Somados ou subtraídos aí, aí a gente tem o que a gente chama de polinômio, tá? O polinômio é uma soma algébrica de monômios. Ó, isso daqui é a forma genérica de representação, né? Dessa expressão. E vejam que aparece, então, né, vários monômios. Ó, cada pedacinho desse aqui é um monômio, né? Na aula passada nós vimos que eles têm uma parte numérica, então esse Azinho aqui, a N-1, a N-2 aqui, estão representando aqui os números, né, a parte numérica dos termos, tá? A gente chama também de coeficientes, né? Então são os coeficientes aqui do polinômio, tá vendo? Aqui. E aqui em cima os expoentes. Olha, os expoentes, né? Então, a gente vai usar a incógnita x aí acho que quase todos os exercícios que vão aparecer, né? Vamos usar uma única incógnita aí nos polinômios, a incógnita x, elevada a um determinado expoente, ó. Percebam que eu estou colocando aqui essa incógnita x, ó, elevada a n, depois n menos 1, n menos 2, quer dizer, está diminuindo de 1 em 1 aqui o expoente, né? Essa é a forma que a gente costuma escrever essas expressões polinomiais, né? A gente costuma escrever nessa ordem, assim, né? Do maior expoente vai diminuindo aí para o menor, tá? Esse é o formato que vai aparecer na maioria das vezes aí o nosso polinômio, tá? Um exemplo, então, né, de expressão desse tipo é essa de baixo aqui, que eu estou colocando, ó, tá vendo? Esse polinômio aqui ele tem como coeficientes, ó, o 6, né? Coeficiente do x à quarta, o 2 do x à terceira. Aqui não tem nada, é 1, né? Então o 1 é coeficiente do x ao quadrado, o menos 3 é coeficiente do x, né? E o 4 aqui, que a gente chama de termo independente, né? O último número aqui ele tem a variável junto, né? Percebam então, ó, 4, né, expoente 4, 3, 2, aqui é 1 e aqui é 0, porque não aparece nem a letra, é porque o expoente seria 0. Uma coisa interessante aí também, né, na primeira parte dessa aula 14, quando eu falei de monômios, falei sobre grau do monômio, né, nós vimos como determinar o grau de um monômio, e é bem importante a gente enxergar também o grau dos polinômios, né? Então, se eu tenho um polinômio desse tipo, como é que eu vejo o grau dele? Então, o grau de um polinômio, diferente daquela regrinha que a gente viu para monômios, que tinha que somar expoente, né? Porque eles apareciam, né, no mesmo termo, aqui a gente vai ter uma única letra, então a gente não vai somar nada, né? A gente vai ter uma única variável aqui, a variável x só. Então a gente vai se preocupar só em identificar o termo, né, o pedacinho aqui do polinômio que tem maior expoente. Então o termo que tiver maior expoente vai ser o indicador do grau do polinômio, tá? Lógico, tem que ser o maior expoente, considerando que o coeficiente aqui não é zero, né? Porque se o coeficiente dele for zero, zero vezes qualquer coisa vai dar zero e vai sumir o termo, né? Se eu tivesse um 0x à quarta, isso é zero, e aí a gente não considera. Mas qualquer outro número aqui de coeficiente, ó, que não seja o zero, né? Então a gente vai ter o grau do polinômio identificado pelo expoente do maior termo, tá bom? Nesse caso, esse polinômio é de quarto grau. Se eu não tivesse esse 6x à quarta aqui, então ele seria do terceiro grau, e assim por diante, tá? Nas próximas aulas nós vamos fazer aí uma aula sobre grau do polinômio, vamos fazer uns exercícios sobre grau do polinômio. Estou comentando, mas não é a parte mais importante dessa aula. Vamos continuar, né? Bom, essa daqui é uma expressão polinomial, né? Hoje a gente pode chamar de polinômio também, mas o que a gente vai mesmo chamar de polinômio, na verdade, né, é a função polinomial.
Então, o que é uma função polinomial? Então, a gente tem uma expressão dessa, né? E tem alguém que está dependendo, então, dessa expressão, né? Então, a relação de dependência que a gente chama de função. A gente costumava usar f de x ou y, e nesses exercícios nós vamos usar o p de x. Tá bom? Que é a mesma coisa lá que o f de x e tal, né? Então, esse p de x aqui, né, é quem está dependendo do x, né? O polinômio que depende, né, o número aí que vai depender do x. Então, como o x é uma variável, cada vez que ele assumir um valor, a gente vai ter um p de x correspondente, né? Resultante dessa conta que eu vou fazer. Então, por exemplo, o p de 1, daqui a pouco a gente vai fazer uns exemplos aí. O p de 1, por exemplo, eu vou pensar que o x é 1 e vou colocar o 1 aqui e vou fazer minha continha e ver quem é o p de 1. Então a gente consegue definir valores aí para o polinômio, né? Então ele tem uma variável, uma coisa que pode mudar, que é o x. Agora, quando esse x assume um valor, então eu acho, né, valores aqui correspondentes que a gente está chamando de p de x. Bem? Então, o nosso formatinho aí de polinômio é esse daqui, pessoal. É isso que a gente vai usar aí nos nossos exercícios. E nessa aula, então, eu quero mostrar dois casos aí de exercícios que podem aparecer, né, do comecinho da matéria. O primeiro é sobre as operações com polinômios. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Como é que a gente opera com polinômios? Vamos supor que eu tenha, então, alguns polinômios, né? Vou chamar de, sei lá, vamos chamar de P1 de x, esse primeiro polinômio aqui, ó. Não, vamos chamar de P de x só. O próximo eu chamo de Q. Acho que é isso que está aparecendo para vocês depois. Ó, um polinômio P de x, que é o 3x ao quadrado mais 2x menos 1, por exemplo. E um polinômio aqui, Q de x, por exemplo, que é o 2x mais 3. Tudo bem? E aí eu vou fazer as operações. Então, na verdade, as operações com polinômios são as mesmas, né, regras que a gente conversou com os monômios. Só vai dar um pouco mais de trabalho, porque a gente tem mais termos algébricos aí aparecendo, né? Então, se eu quiser fazer, por exemplo, p de x mais q de x, isso aqui é uma adição de polinômios. Então, eu vou somar esse primeiro polinômio, que é o p de x, com esse segundo aqui. Tudo bem? Vou colocar lá, ó, o 3x ao quadrado mais 2x menos 1, e vou somar com esse outro aqui, que é o 2x mais 3. Quando é adição, a gente nem precisa se preocupar com sinal, com parêntese. Poderia colocar um parêntese aqui no primeiro polinômio, um parêntese no segundo, e numa segunda linha, né, tirar o parêntese. Mas como o sinal de mais aqui não vai alterar em nada os sinais dos polinômios, a gente nem precisa colocar o parêntese. A gente já pode copiar tudo junto assim e fazer a conta, tá? Se esse número aqui 2x, né, fosse negativo, eu já entrava aqui com, ao invés de usar mais aqui, né, eu pensava só assim, aqui é mais, mas mais um número negativo, mais menos é menos, já colocaria o menos aqui e nem precisaria me preocupar com o sinal, tá? Um parêntese. Se quiser colocar o parêntese, também pode pôr. Eu faço a continha. O que a gente precisa fazer na hora da adição? Juntar termos semelhantes, né? Como nós fizemos na aula anterior, lá naqueles exemplos dos monômios. Só que agora eu tenho mais termos. Então, quem é semelhante aqui? Esse 2x é semelhante a esse daqui. Ó. Tá vendo? Eles têm a mesma parte literal, então eles são semelhantes. E o 3 e o 1 também. Né? Tem parte literal zero os dois, né? Não tem letra junto. A gente pode juntar também. Esse 3x ao quadrado está sozinho aí, não tem ninguém parecido com ele. Então, vamos lá. Ó. Eu copio o 3x ao quadrado, que não tem mais ninguém para juntar. Eu junto o 2x com outro 2x. E eu junto o 3 e o menos 1 ali. 3 menos 1 é 2. Né? E está feito, então, a adição. Se eu quisesse ter feito subtração, se eu quisesse fazer p de x menos q de x, né? Então eu ia pegar o p de x, olha, 3x ao quadrado
mais 2x menos 1, e ia subtrair. Agora na subtração é legal que a gente tem o parênteses, pelo menos nessa segunda parte, ó, 2x mais 3, né? Se eu quiser copiar os dois, como eu já vou copiar mesmo, eu posso colocar em tudo assim, tá bom? Aí eu vou fazer a continha. E aí, por que eu coloquei o parênteses? Porque esse menos ele vai trocar o sinal dos dois termos que vierem aqui dentro do parênteses. Então eu vou ter, ó, 3x ao quadrado mais 2x menos 1. E aqui, ó, menos com mais aqui vai dar menos, ó, vai ficar menos 2x. E menos e mais aqui também é menos, menos 3. E aí depois faço a mesma coisa, vou juntar os termos semelhantes aí. Reduzir os termos semelhantes. Então, ó, 3x ao quadrado, o 2x menos o 2x aqui vai dar zero, vai sumir esse termo, né? E o menos 1 com menos 3 é menos 4. Fiz a subtração dos polinômios também, né? O que mais que a gente pode encontrar aí, né? Então, nessa aula a gente vai encontrar também o produto, ó. Px vezes q de x, ó. Né? E vamos fazer isso daí, então. Vamos pegar lá o p de x, que é o 3x ao quadrado, mais 2x menos 1, e vamos multiplicar por 2x mais 3, tá? Esse daqui, a multiplicação, né? Ela é comutativa, não importa a ordem aqui. Poderia inverter, fazer 2x mais 3 antes do polinômio q de x vezes o p de x, se eu quiser. Eu até prefiro colocar polinômios menores primeiro para fazer a distribuição, mas não faz diferença. No final, a gente acaba tendo a mesma coisa, tá? Então, vamos pegar desse jeito mesmo, ó. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que multiplicar todo mundo vezes todo mundo, tá bom? Então, vou fazer várias multiplicações de monômio, seguindo aquela regrinha que nós vimos na aula passada de multiplicação, né? Então, vou fazer primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo, depois segundo com o primeiro, segundo com o segundo, e depois terceiro com o primeiro, terceiro com o segundo, né? Todo mundo vezes todo mundo, vamos lá? Então, ó, como é que a gente multiplica? Número com número e letra com letra, né? Então, ó, 3 vezes 2 é 6. X vezes x aqui, ó, eu copio o x e somo os expoentes. Aqui expoente 1, aqui é 2, então x é a terceira. Depois, o 3x ao quadrado vezes o 3, ó, 3 vezes 3 é 9. O x ao quadrado só tem um termo, o outro não tem nada, então x ao quadrado. 2x vezes 2x aqui, ó, segundo com o primeiro, né? 2 vezes 2 é 4. X vezes x, x ao quadrado, só somos expoentes. Nossa, apaguei o 4 junto aqui. É mais, né? Depois, 2x vezes 3, ó, 6x. Depois, menos 1 vezes 2, menos 2. E depois, menos 1 vezes 3, menos 3. Né? Menos 1 vezes 2x, né? Faltou x. Menos 2x. Depois, menos 3, né? E aí junta tudo que for semelhante. No final, sempre faz isso, tá? Sempre reduz os termos semelhantes. Olha, esse 6x ao cubo é único aqui, não tem ninguém parecido, então 6x ao cubo. Depois, x ao quadrado, eu tenho 9 com 4, 13. Então, 13x ao quadrado. Depois de x, eu tenho 6 menos 2, 4x aqui. E menos 3, né? Sobrou só o menos 3 aqui também. E aí está feito o nosso polinômio aí resultante, né? Então, isso a gente vai fazer em exercícios, né? Então vamos ter lá os polinômios, ó, né? P de x, Q de x, tal, vários polinômios assim, e ele vai mandar fazer operações. Então, a adição a gente só reduz os termos semelhantes, subtração a gente faz a mesma coisa, mas antes se preocupa com esse sinalzinho, né? De trocar o sinal do que vem depois. Multiplicação, todo mundo vezes todo mundo, né? Multiplica número com número e letra com letra, somando os expoentes, né? Eu acho que nessa aula a gente vai fazer isso, né? Na próxima aula nós vamos ver aí as divisões
Vamos fazer uma aula específica sobre divisão de polinômios, então, adição, subtração e multiplicação. E além dessas operações, né, entra nessa aula também o assunto valor numérico do polinômio, né, que eu inclusive coloquei como tema da aula nos exercícios, né, que é o que eu vinha falando antes de mostrar isso aqui, aquela ideia de que o polinômio ele tem uma variável, né, um número que vai estar mudando a todo tempo aqui, por isso que a gente coloca uma letrinha aqui, né, ele varia, mas toda vez que ele assume um valor, então o polinômio todo assume um valor, né? A gente chama de valor numérico do polinômio, né? E é possível determinar isso então. Então imagine aqui, vamos fazer aqui do lado isso. Deixa eu aqui no espaço. Travou a minha tela. Ver se já volta aqui. Pronto. Então a ideia de valor numérico é muito simples também, né? Então vamos lá. Imagine uma situação assim, eu tenho um polinômio p de x aqui, né, que é 3x ao quadrado mais 2x menos 5, por exemplo. Esse é o meu polinômio p de x, né? Então, o que significa determinar o valor numérico, né? É assim, ó, a hora que eu sei quem é o x, então, por exemplo, eu sei que o x vale 1. Então, eu posso determinar o valor numérico desse polinômio quando o x vale 1, ó, né? Que a gente chama de p de 1. Então, como é que eu faço isso? Pensando que se era p de x, agora é p de 1, é porque esse 1 é o x, né? Então, eu substituo. E veja aqui, ó, nesse caso, 3, ó, que multiplica 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 menos 5, a gente pode fazer a conta, agora não tem mais variável, né? Então, ó, 1 ao quadrado é 1, vezes 3 é 3, mais 2 vezes 1 é 2, menos 5. Esse aqui vai dar zero, né? Então, o valor numérico desse polinômio aqui, ó, quando x é 1, né? Se o x for 1, o valor numérico vai ser 0, né? E a gente pode fazer isso, então, com infinitos valores no lugar do x. Tá? Esse caso específico aqui do número, né, que entra na função polinomial e zera a função polinomial, ele recebe um nome especial. Né? Esse número aqui é chamado raiz do polinômio. E é um assunto muito importante desse estudo de polinômios, né? Talvez um dos mais importantes. Nós vamos fazer uma aula específica sobre isso também, tá? Sobre a raiz do polinômio. Mas vamos lá. Então, hoje a gente só vai trabalhar com exercícios assim, de determinação de valor numérico. Então, por exemplo, ele fala assim, quanto que é P de 2 menos P de menos 3, por exemplo, né? Dividido, ou sei lá, vezes o P de 4. Né? Então, nós vamos trabalhar. Nossa, que feio que ficou isso, hein? Nós vamos trabalhar expressões aí, onde a gente pode determinar inicialmente, né, os valores numéricos e depois substituir. Né? Então, por exemplo, aqui eu poderia fazer todas essas contas. Quem é o P de 2? Quem é o P de menos 3? Né? Quem é o P de 4? E depois trabalhar esses números nessa expressão. Né? Então, quem é o P de 2? Aí eu vou pensar aqui, ó, P de 2, eu pego o polinômio P de x e substituo 2 no lugar de x. Então, fica lá 3 que multiplica 2 ao quadrado, mais 2 vezes o 2, menos 5. Né? Quem é o P de menos 3? Aí eu coloco menos 3 no lugar do x. Aonde tiver x, tiver vários x aqui, eu vou colocar o valorzinho no lugar. Então, aqui 3 que multiplica menos 3 ao quadrado, ó, mais 2 vezes o menos 3 e menos 5, né? E o P de 4 seria que conta? Ó, coloca o 4 aqui. 3 vezes o 4 ao quadrado, opa, bagunçado aqui, mais 2 vezes o 4, né? E menos 5. E aí a gente faz todas essas contas aí.
Né? Então, por exemplo, aqui 2 ao quadrado é 4 vezes 3 é 12, ó, né? Mais 2 vezes 2 é 4, menos 5, ó. Isso aqui é menos 1 é 11, né? Esse primeiro aí, valor numérico. O valor numérico do polinômio quando x é menos 3, vamos ver, ó. Menos 3 ao quadrado aqui é mais 9, né? Vezes 3, 27. Depois aqui menos 6, né? Na multiplicação. Bem? Aqui menos 11, se tirar 11 aqui fica 16, né? E aqui 4 vezes 4, 16 vezes 3, 4 vezes 4, 16 vezes 3, 48, ó. Mais 8, ali do 2 vezes 4, menos 5, ó. Isso daqui é 51. 48 mais 3, né? E aí depois a gente pode fazer a continha que ele mandou aqui. Então, se eu quiser fazer agora essa conta, ó, eu substituo, né? Ó, 11 menos o 16, que multiplica aí o 51, por exemplo, né? Inventei qualquer coisa só para a gente fazer, né? Então, olha lá, ó, 11 para 16 aí é menos 5, né? Que vai multiplicar o 51, 510, 255, né? Esse 10 era 510, né? 255, 255 aí, né? 510. Então é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. É coisa muito básica, né? Esses primeiros exercícios, esse assunto polinômios, tá? Então, lembrando rapidinho aqui, então, hoje a gente conversou, né, sobre a definição de polinômio, esse formatinho do polinômio aqui. Vimos que o polinômio é feito de pedacinhos, né, de termos algébricos, né, dos monômios que a gente já tinha estudado, então de vários monômios, né? A gente vai chamar a função polinomial, que é isso daqui, ó, nós vamos chamar de polinômio, é costume a gente chamar dessa forma ainda a função polinomial, né? E vimos algumas operações, então adição, subtração, multiplicação, né? E conversamos um pouquinho sobre o valor numérico do polinômio, né? E o valor numérico é muito simples, né? É o número que a gente vai encontrar quando a variável do polinômio assume um valor. Então, se a variável é 1, coloca o 1 e determina o valor numérico do polinômio. Se a variável for 2, assume outro valor e assim sucessivamente. E aí a gente pode resolver problemas envolvendo valor numérico, como esse que eu mostrei para vocês. Os nossos exercícios são exatamente desse jeito, tá? Exercícios bem simples aí. E vocês vão fazer para mim esses da aula 14, tá, pessoal? Então, na primeira parte, a gente, né, trabalhou exercícios à parte, aí, exercícios que estavam no vídeo. E nessa aula eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da aula 14 mesmo, tá? Então, os exercícios, aula 14. Acho que são 3 exercícios, né? Mas vocês vão fazer então todos, tá bom? São bem simples de fazer, acho que vocês não vão ter problema, mas é uma forma da gente começar, né? Conversar sobre os polinômios, tá? Agora acho que não teve muita novidade, mas é importante que a gente faça tudo direito. Fechado, pessoal? Então, até a próxima, tá?